subsídios. Queridos irmãos, eu quero cumprimentá-vos com a paz do Senhor Jesus. Quero agradecer a todos pela oportunidade de estarmos juntos, todos os inscritos aqui do canal Rascunho da EBD. Eu não posso nem falar da quantidade, estamos com 241, mas estamos crescendo de forma exponencial, crescendo como os irmãos que estão aqui são realmente aqueles que gostam das nossas aulas, das nossas explanações da Escola Bíblica Dominical. Nesta oportunidade estaremos começando aí o 4º trimestre de 2023, lição da classe dos jovens, que está estudando nesse trimestre a prova da vossa fé, vencendo a incredulidade para uma vida bem-sucedida. E nós estamos com 14 lições, assim como na classe dos adultos. Interessante, fala sobre fé, por exemplo, fé, o ponto de partida de uma vida com Deus, fé para crer que a Bíblia é o livro de Deus, ou seja, uma matéria de bibliologia, fé para crer que Deus existe, teontologia, a fé cristã, e o reconhecimento científico, aí já está dentro de uma área filosófica, fé para crer em que a vida não surgiu do acaso, ou seja, da criação de Deus, vem da criação de Deus, fé para crer na natureza humana divina de Jesus, ou seja, cristologia, fé para crer que Deus fala por meio da profecia, fé para crer que Deus não criou o mal, fé para crer que na salvação eterna, soteriologia, fé para crer em milagres que milagres acontecem, fé para crer que o Espírito Santo de Deus para que o Espírito Santo é Deus, ou melhor, fé para crer na ressurreição de Cristo, fé para crer na realidade do sofrimento eterno e fé para crer no fim da história e da condenação eterna, ou seja, escatologia, cristologia, teontologia e paractologia, uma matéria interessante da classe dos nossos jovens nesse 4º trimestre. Portanto, estaremos estudando a lição de número 1 no próximo dia 1º de outubro de 2023. Fé, o ponto de partida para uma vida com Deus, tá certo? Portanto, não saia daí, permaneça no canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva. Se você já é inscrito, compartilhe, dê o seu like para fortalecer o canal e levar a palavra de Deus um pouco mais longe, não é? Bendito seja o nome do Senhor. Neste vídeo, nós temos algumas perguntas, tipo, o que é fé? Quantos tipos de fé existe? O que é fé salvífica? Crença. O que é crença? Certo? De que forma, o que é crer? E a crença propriamente dita, crer em quê? Estas e outras perguntas responderemos agora no canal Rascunho da EBD, aqui no canal, tá certo? Portanto, não saia, fique atento, nós vamos começar a nossa aula, tá certo? Fé. Eu estou usando aqui, para sintetizar, diga-se de passagem que vem muito, o livro é uma lição muito importante, também tem um livro aqui, o comentarista eu não conhecia muito, o Eduardo Leandro Alves, não conhecia, mas estava vendo aqui o compêndio de conhecimento que o moço tem, que o pastor tem. Deus abençoe no nome de Jesus, certo? Nós vamos estar observando a fé salvífica, fé e a vida, fé com Deus e com o futuro, e assim sucessivamente. Nós vamos estar observando outros pontos interessantes. E a leitura bíblica em classe está em Hebreus, capítulo de número 11, nos seus versos de número 1, verso de número 3 a verso 6. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera, é a prova das coisas que se não vê. Pela fé, entendemos que os muros pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu o maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho do que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons.
e por ela, depois da morte, ainda fala, pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o transladará, visto como antes de sua transladação. Alcançou o testemunho de agradar a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam, não é? Então, é necessário observarmos e afirmarmos que essa diferença entre fé e crença é um sentimento ao testemunho, um assentimento ao testemunho, ao passo que a fé é o mesmo assentimento do testemunho acompanhado de confiança. Então, crença e fé. Crença é o assentimento ao testemunho, ao passo que a fé é o assentamento do testemunho acompanhado de confiança. Então, isso é sintetizado aqui dentro da nossa lição. Nós vamos dar continuidade, não é? A nossa lição está dividida em tópicos, né? Como de praxe. Então, o primeiro tópico é a fé salvífica. O segundo tópico é a fé e a vida. O terceiro tópico é a fé, dom e fruto do Espírito Santo, tá certo? E assim sucessivamente. Na estante virtual, ou na estante do professor, na classe do Jovem tem um material interessante de Josh McDowell, né? E a verdade, Josh McDowell e Dowell Sam, que é a verdade incontestável, 12 pontos essenciais de uma fé relevante, um material excelente da nossa casa publicadora, lançado aí pela nossa casa publicadora, a CPAD, tá certo? Então vamos lá. Primeiro nós vamos observar o que é fé. Segundo o dicionário teológico do pastor Claudio Novo de Andrade, né? Tem também aqui o Vaile, que está atrás, né? Tá aqui. Fé, do hebraico, é reimin, né? E do grego é pisteuon, né? E no latim é fidem, ou seja, é o firme fundamento das coisas que se espera, é a prova das coisas que se não vê, né? Hebreus 11, versículo 1. E é a confiança que se depositamos em todas as providências de Deus. Então, é a crença de que Ele está no comando de tudo, e que Ele é capaz de manter as leis que estabeleceu. É a convicção de que a palavra de Deus é verdade. Enfim, é a tranquilidade que depositamos nos planos da salvação por Deus estabelecido, né? E tem também a confissão de fé, fé como dom, ou dom da fé, né? Fruto da fé, fé natural, fé salvadora, né? É tudo isso e mais um pouco, não é? A fé, a confissão de fé, por exemplo, do latim é confessione, ou é igual a confessar e fidem, ou confissão de fé, né? É a convicção e declaração pública formal da doutrina esposada por uma religião. Exemplo, confissão de fé de Westminster, por exemplo, confissão de fé também das Assembleias de Deus, aqui, né? Aqui é a nossa declaração, aliás, a nossa declaração de fé, declaração e confissão, elas têm, as palavras são equivalem, tá certo? Então tá aqui o material. Outro sim, o dom da fé, né? Dom, o dominus, né? Quer dizer convicção, fidem, né? Misturado com dominus, que significa dádiva. Então, ou seja, o dom da fé, o dom a fé como dádiva, né? É a capacidade sobrenatural concedida pelo Espírito Santo através do qual o crente é levado a exercer a fé de maneira extraordinária, né? Visando a expansão do reino de Deus. Então, o dom da fé, ela induz o crente a fazer grandes petições e a receber de igual modo grandes respostas, né? Esses carisma, por exemplo, porém, não é para ser utilizado em favor de quem quer, de quem o possui, para que visa de quem o possui. Deve visar, antes do mais nada, a expansão do reino de Deus. Então, a fé como dom tem a finalidade da expansão
do reino de Deus, tá certo? Outro sim, o fruto da fé. No hebraico, como já disse, é reinim, né? No pisteum e fructus, no latim, ou seja, o fruto da fé, a confiança desenvolvida de uma íntima comunhão que o crente mantém com o Espírito Santo. É uma fé constante, regular, que independe das circunstâncias. Não é uma fé miraculosa. Ela nasce como resultado de um singular relacionamento com o Senhor Jesus Cristo. Já a fé natural, não é? Nós vamos ver aí, refere-se à natureza, o conhecimento oriundo de observação da natureza, do labor filosófico, que conduz aí a certeza de que existe, da existência do Supremo Ser. Esse tipo de fé pode ser encontrado aí, por exemplo, nas obras de filósofos gregos, que embora desconhecem os escritos dos profetas hebreus, lograram aí descobrir em algum ponto de suas elucubrações no caso, a presença inacessível de Deus, conforme Romanos capítulo número 1, verso 20 e 21. E também a fé salvadora, não é? A fé salvadora, ou do latim salvatore, não é? Ela é proveniente de uma declaração do Evangelho, que esta fé leva-nos a receber Cristo como nosso Senhor e Salvador. Né? Ao contrário da fé natural, que brota através do labor filosófico, a fé salvadora só há de nascer no coração do ser humano através da pregação do Evangelho. Sem a mensagem da cruz, não pode haver fé salvadora. Sem a mensagem da cruz, não pode haver fé salvadora. E depois nós temos a fé vicária, né? Então já temos o grego como reim, o hebraico como reim, nós temos o pisteion do hebraico, que é fé, e temos o latim o vicarium. Vicário quer dizer substituto, é uma doutrina segundo a qual a fé pode ser exercida em benefício de outrem, não é? Ou ao intercedermos por alguém, nossa fé passa a agir como instrumento vicário, ou seja, substituto. E neste ponto, colocamos-nos como sacerdotes e para tais fomos chamados. Ali somos instados em toda a Bíblia e a orar e interceder por todos os homens. Então, somos aí considerados sacerdotes por causa disso. Todavia, essa atividade vicária só terá resultado se por quem quer interceder, no caso, nos curva-se à vontade divina, ou seja, haja vista o que aconteceu no tempo de Jeremias. Por mais que o profeta clamasse pela nação, sua fé viu a impossibilidade de cumprir o seu caráter vicário, pois Judá já havia fechado todas as portas da intercessão, conforme vimos em Jeremias capítulo 7, verso de número 16. E isto posto, nós vamos dar continuidade. Então, isto é sintetizando um pouco do que é fé, tá certo? Então, para vivermos nesse mundo cão, como se chamam, né? Nesse mundo, nós precisamos sim estar eivado, estar cheio, estar pronto, estar experimentado, né? Crendo, tendo fé no Deus que fez os céus e a terra, tá certo? E a fé não palpável, uma fé sadia, uma fé sólida, que nos dê consistência para aquilo e daquilo e para aquilo que vamos crer, tá certo? Então, essa fé nos leva aí a acreditar que Deus, Ele controla tudo, Ele sabe de tudo e está tudo sob o seu controle. E isto é um fato, isto é uma realidade, tá certo? Não adianta se fazer malabarismo, porque Deus não perdeu o controle, Ele controla tudo e sabe exatamente do tudo, tá certo? Então vamos para a nossa aula propriamente dita, tá certo? Quando vamos trabalhar essa questão, nós vamos observar aqui, eu falei sobre a fé, e agora também quero falar sobre a questão do crer. O que é crer? Crença, aliás. O que é crença? Né? Eu, das minhas anotações, nos meus estudos, eu fiz algumas observações que eu gostaria de passar aqui no canal. Mas fé salvífica, por exemplo, nós já falamos, que é a confiança do testemunho que Deus dá, né?
Então, Deus testemunhou da missão redentora de Cristo, né? Logo depois do batismo dele, ele testemunhou disso. Então, a fé em Jesus Cristo é necessária para obtermos a salvação e a vida eterna, como eu já disse. A fé salvífica, por exemplo, que é o dom de Deus dado. O Espírito Santo é o único capaz de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, né? Crer, mesmo não vendo. Então, fé é crer, mesmo não vendo. A fé é a confiança irrestrita em Deus, né? Na sua prova, por exemplo, na sua palavra, Tomé, ele, ao saber da ressurreição de Jesus, não acreditou, disse que para crer era preciso ver os sinais dos cravos. Então, observemos que nas mãos de Jesus, mais o Salvador, que ele tinha que ver o sinal dos cravos na mão de Jesus, mas o Salvador repreende dizendo: por que não viste, Tomé? Creste, bem-aventurados que não viram e creram, né? Depois nós temos aí o tópico número 2, que é a fé como vida, a fé e a vida. Aí tem a fé e o milagre. O milagre, qual seria o propósito de Jesus a operar tantos milagres? João afirma que os muitos sinais e milagres realizados pelo Mestre tinham como objetivo levar as pessoas a crerem nele, crer que ele era o Cristo. João capítulo 20, verso de número, Evangelho de Jesus que João escreveu, capítulo 20, verso de número 31. João deixa evidente que o mais importante dos sinais aí é a mensagem da cruz. Então é preciso pregar, não é, o Evangelho, mostrando que Jesus é a única, ou seja, realiza milagre, com os seus maiores efeitos, né, em nosso favor, pois a sua morte vicária, né, nos trouxe essa graça, né, nos trouxe essa vida, e assim sucessivamente, nos trouxe a vida. Andar com fé. O crente que experimentou o milagre do novo nascimento, não está mais debaixo do jugo do pecado, não anda mais segundo aquilo que pode ver com os seus olhos naturais. O cristão não vive mais da prática do pecado, segundo os cursos deste mundo, e também não teme mais a morte, pois todos nós cremos em Jesus Cristo. A morte é apenas uma passagem para a vida eterna. Como Deus enfrenta o da vida eterna com Deus, né? Enfrentar o desconhecimento ou desconhecido pode até causar um receio, mas não medo, pânico, né? Enfim, graças a Deus nós podemos desfrutar dessa confiança que Paulo frisou também. Então, a fé plantada pelo Senhor nos nossos corações, ela nos leva a crer na morte e na ressurreição de Jesus, né? E assim sucessivamente. A fé, aí nós temos aí a fé e a volta de Jesus, né? A fé e a volta de Jesus nós temos aí. Então, a esperança da salvação eterna que habita junto ao Deus dos céus, ou seja, é o resultado de uma fé genuína em Jesus Cristo, não é? Uma fé consistente, uma fé que nos leva a crer de forma imparcial, não é? Em Cristo, em Deus e nos seus profetas, ou na sua palavra, por que não dizer, na sua palavra propriamente dita, tá certo? Depois nós temos o tópico de número 3, que é a fé, dom e fruto do Espírito, né? A fé e os dons de curar, por exemplo, na declaração de fé da nossa igreja, nós vamos ver aqui o dom define que o dom de fé se distingue da fé salvífica, e a fé como fruto do Espírito Santo trata de uma fé especial, usada no momento específico, para o crente receber os dons que estão relacionados em 1 Coríntios 12, é necessário ter fé. Sem fé não recebemos nada da parte de Deus. Em seu ministério terreno, ao visitar algumas cidades, Jesus não pôde realizar muitos milagres. Sabe por quê? Devido à incredulidade do povo. Ele não fez ali muitas maravilhas, conforme está escrito em Mateus, devido à incredulidade daquele povo, devido à incredulidade deles. Mateus capítulo 13, verso 58, ok? Mas, afinal de contas, o que é crer, né? Então, nós temos a fé e agora temos crença. O que é crença, né? Crença,
dentro desse conceito, na filosofia, seria considerar uma veraz, uma proposição para dispor de certo respaldo em evidência, né? Ainda que essas evidências não fossem conclusivas. A crença é mais forte do que a opinião, é mais fraca do que o conhecimento. Então, observe, a crença é mais forte que a opinião e mais fraca que o conhecimento. Então, precisamos conhecer, precisamos nos dedicar ao conhecimento da palavra de Deus, da nossa denominação onde estamos inseridos, né, da nossa sociedade, aí já é sociologia, mas devemos saber qual é a sociedade, a cultura da nossa sociedade que estamos inseridos, porque isso vem cultura, crença, linguagem, não é, hábitos de um povo, não é? E assim sucessivamente, por que não dizer, são fatores também ligados a etnias, né? E assim sucessivamente, né? Falando de etnias, etnia nós estamos estudando na classe dos adultos, né? Uma lição também muito importante que é de missiologia, o assunto, o tema, né? O tema geral, sobre missões, né? Voltamos aqui. A filosofia, nós vamos ver, pode ser um estágio, um caminho para o conhecimento, se não puderem ser reconhecidas, evidentes, mas conclusivas. Tradicionalmente, na filosofia, a crença também tem sido identificada como certo estado mental, conforme se vê nos escritos de René Descartes, né? Onde se confirma ou nega a proposição. Nos escritos de Hume, a crença aparece como um estado passivo que ocorre ou está, né, preste a ocorrer. No tocante a algumas proposições, por exemplo, nós vamos observar que no behaviorismo, por exemplo, nega-se que a crença seja um estado mental introspectivo, porquanto depende de reiteradas percepções, né, para que gere sentido a crença, né, dentro dos sentidos quanto a objetos físicos, por exemplo, né. Trata de ressentimento pré-racional, o que está por trás dessas ideias, né, e o que o poder está por trás dessas ideias. Então, já são assuntos totalmente fora do contexto, né, e assim sucessivamente, porque mesmo tendo fator filosófico dentro dessa observação, entendendo que estamos falando da observação filosófica, como já dizia Ortega Gasset, ele trabalhava essa proposta. Dentro da teologia, a crença equivale à fé. Isto é uma realidade, mesmo que não seja aceita, né, pela teologia popular, né? Na teologia popular, a crença é muito mais que sentimento diante de uma proposição ou credo, né? Então, a Bíblia ela ensina que a fé é o dom de Deus, e porque Paulo foi capaz de dizer, né? Nós vamos ver em Efésios capítulo 2, verso de número 8, e Paulo faz menção que a fé não é de todos. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, verso de número 2, né? E assim sucessivamente. Então ele estava se referindo não só por receber do alto o dom de fé, portanto, o dom de fé. Portanto, a fé é uma operação do Espírito Santo mediante aí ao indivíduo não somente crer em certas realidades, mas também é transformado por elas, ou seja, esta realidades seria aí essa realidade giram todas em torno da pessoa e da obra de Jesus Cristo. Quem crê em Jesus Cristo em todo quanto ele é e representa. Então, quem é e quem não crê, descrê de Jesus Cristo. Paralelamente, a fé na palavra de Cristo é aquele que crê, depende do que Cristo disse, né? Confiança em Cristo, fé em sua palavra, né? Esses aspectos não podem ser vistos em trechos como nas palavras de Jesus, ao ex-cego, por exemplo, que foram expulsos da sinagoga. Crê tu no Filho do Homem? E ele respondeu e disse, quem é o Senhor para que eu creia, para que nele creia? E Jesus disse, já tens visto o que fala contigo? Então afirmou ele, creio. Jesus o adorou, né?
e o adorou, creio, Senhor, ele falou, e o adorou, ou seja, ele adorou a Jesus. João capítulo de número 9, verso de número 35 a 38, né? Já na definição teológica, que na teologia de Paulo, por exemplo, é assim: a fé vem pela pregação, e pela pregação a palavra de Deus. Então, essas formas de crer, né? Essas crenças religiosas estabelecidas aí, nós vamos ver que dentro de crenças estabelecidas dentro da sociedade e dentro da cultura, dentro desses aspectos que nós vamos observar aqui, tá certo? Eu preparei um materialzinho para nós pensarmos um pouco dentro desse quesito, tá certo? Muito bem. Nós vamos fazer essa tratativa, trabalhando aí a etimologia da crença, o que é crença, não é? Dentro da sua etimologia propriamente disso, o que é isso, né? Nós vamos trabalhar um pouco dentro desse viés de pensamento, ou seja, dentro da nossa lição aqui, trabalhando essa proposta, né? Que é a prova da nossa fé. Nós vamos observar que do latim é um combinado de termo, né? Como o verbo que acredita, que é credere, do qual possui duas raízes, né? De origem indo-europeia, por exemplo, que é crede, que é em referência a coração, e dere, que refere-se a colocar, completado com o sufixo ência do latim, então é nitia, ou seja, qualidade, portanto, pode ser falar em crença sobre estamos colocando o coração, ou seja, ao falar sobre crença dentro da etimologia da sua palavra, colocando o coração em algo. Então, nesse sentido, encontramos aí um estreitamento associado à ideia de fé, conforme já falei aqui, né, um assunto aqui exposto na enciclopédia de Russell Norman Champlin, né? Enciclopédia de Russell Norman Champlin, volume de número 1, né? Volume de número 1. Então, crenças, as origens das crenças, como vamos ver isso? Desde os tempos mais remotos, homem se fez perguntas relacionadas à sua existência. Quem sou eu? Existe algo após a vida? De onde eu venho? Entre outras perguntas. Esse texto sagrado do povo hebreu, por exemplo, nós vamos ver os Vedas do hinduísmo. Os textos sagrados do povo hebreu é a Torá, né? Os Vedas do hinduísmo, as escrituras de Confúcio, o Novo Testamento, algo do tipo assim, dão respostas são respostas que trazem nelas inquietudes, né? Dentro desse conceito, porque não se definiu propriamente dito, porque isso é muito do individual, isso é muito do ser humano, isso é muito da pessoa, do individual da pessoa, por isso que deve ser respeitado esse tipo de situação. Nestas outras tradições culturais, religiosas, existem respostas baseadas na fé, através da fé em uma ordem superior ou em Deus, constituído em conjunto de crenças. Então pode-se dizer que crença nasce do desejo de conhecer a última verdade da existência. Ou seja, já no campo da filosofia, não existe mais desejo de dar resposta às perguntas essenciais sobre a existência, de modo que essas questões se limitam ao âmbito religioso, e na esfera religiosa, onde o conceito de crença adquire a sua expressão maior, se tomarmos como referência a religião cristã, por exemplo, o homem de fé acredita em uma série de revelações que foram transmitidas por Jesus Cristo. Deus é infinitamente bom e todo-poderoso, e o papel do Espírito Santo está dentro da ideia da Trindade e a promessa da vida eterna. Então, isso é o conceito de crer, se resume dentro dessa base que está dentro das Escrituras. Então, as promessas de vida eterna, no entanto, todas essas revelações estão repletas de mistério. Por que mistério? Primeiro, porque as promessas foram feitas, o homem deve obedecer, e essas coisas estão com Deus, A promessa foi feita por Jesus, e para alcançar tudo isso aqui, nós temos que crer, obedecer e permanecer. Quem permanecer até o fim será salvo. Então as revelações são repletas de mistério por causa disso, porque eis que vos digo o mistério, Está escrito. Então só pode ser compreendido
esses mistérios através da fé, né? Aí nós temos a fé e a razão, um conjunto de crenças que serve como referência de uma pessoa religiosa, vem de sua própria fé, uma vez que a razão humana não proporciona provas conclusivas de que deem aí uma resposta nos enigmas da existência. Alguns pensadores entendem que a fé e a razão são vias de conhecimentos irreconciliáveis e incompatíveis, ou seja, irreconciliáveis e incompatíveis. Outros acreditam que ambos conhecimentos podem conviver em harmonia. Um exemplo é o equilíbrio necessário para ter a fé e a razão. Então elas aparecem dentro de uma encíclica de João Paulo II, por exemplo, que é intitulada assim, de Fides et Ratio, né? E assim sucessivamente. Todo o coletivo humano constitui a partir de um conjunto de crença, né? A priori, vamos simplificar. Os torcedores de time de futebol, os partidários de uma opção política, os membros de uma comunidade religiosa formam um grupo homogêneo, né? Então essas coesão com um grupo social de crenças, por exemplo, com regra geral. Cada sistema tem o seu modelo antagônico e correspondem aí aos torcedores, por exemplo, de Rio, que odeia o Boca, enfim, o Boca Juniors e os marxistas que se opõem aos liberais, né, e os conservadores aqueles que acreditam em Deus se afastam dos ateus, enfim, traz esse antagonismo, né, dentro dos fatores que podemos observar na filosofia, né, olhando bem esses conceitos, tá certo? Já a fé, como eu já disse, não é? Ela traz aí bastante curiosidade dentro desses contextos, não é? Então, por exemplo, não é fácil definir o que é fé, pois é um ato de crer em algo, é amplo. Todas as pessoas creem em alguma coisa, até mesmo quem se declara ateu. Isso significa que nem todas as formas de fé é de fato fé. Ou seja, a fé verdadeira, por exemplo, as pessoas possuem diferentes conceitos sobre fé. Então, nós vamos ver que a definição de fé? A fé verdadeira, segundo a Bíblia, fé verdadeira vai muito além de simplesmente de crer. A palavra fé na Bíblia. No Antigo Testamento, o termo aparece apenas 2 vezes. Nós vamos ver em Deuteronômio 32:20 e Abacuque 2:4. Então, fé no Antigo Testamento, ela aparece aqui só 2 vezes o termo, né? Mas se a palavra fé não é utilizada com frequência, né, e expressões como crer, confiar, esperar, transmite o conceito de fé do começo ao fim, desde o Antigo Testamento. Isso significa que a palavra aparece principalmente no Novo, né? E assim sucessivamente. No grego pistis, podemos ver, também está presente o significado de pistos e do verbo pistel, né? Que foi o que eu usei logo no início. Então, juntos eles ocorrem cerca de 300 vezes e transmite tanto o sentido de confiança como de fidelidade, tá certo? Que Deus abençoe a todos, que o Senhor possa continuar abençoando. Mas nós vamos observar aqui alguns aspectos da verdadeira fé. Foi um tema central aí da Reforma Protestante, né? Por isso a Igreja Reformada se empenhou muito em estudar que a fé bíblica destacou-se em 3 aspectos, né? Então vamos destacar aqui os 3 aspectos para finalizar o vídeo, para não ficar muito grande, muito extenso, né? O primeiro aspecto implica aí em um conhecimento chamado conhecimento intelectual e é denominado pelo termo latino notitia, né? Notitia, basicamente, o aspecto significa crer na informação, ou seja, ele destaca o conteúdo sobre o qual alguém tem fé. Isso indica que não adianta simplesmente crer, é necessário crer na informação correta. O segundo aspecto, eu falei que está baseado em 3 aspectos. O segundo aspecto diz respeito à concordância acerca da veracidade da informação. Esse aspecto é chamado de assensus. Assensus que implica num sentido e sentimento intelectual. E isso indica que não basta apenas crer no conteúdo correto, mas também é necessário ser persuadido da verdade, ser convencido da verdade, desse conteúdo, né? Então, um exemplo pode nos ajudar a compreender esse ponto é que o fato de que os demônios
eles também crêem, sim. Os demônios crêem e conhecem a verdade acerca de Deus, conforme Tiago, capítulo 2, versículo número 4. Mas eles não admitem, não se submetem à verdade. Tá? Então, esse ascensus não se aplica nesse conceito. Né? Nesse sentido, eles não possuem fé verdadeira e nem a fé salvadora. Ok? O terceiro aspecto é chamado de findúcia. Findúcia, ela expressa especialmente um sentido de confiança pessoal daqueles que possuem a verdadeira fé. Não basta apenas conhecer o conteúdo, ter um mero assentimento intelectual, mas é necessário, é por isso os demônios também têm, né? Mas é necessário depositar sem reserva a sua vida em Jesus Cristo, confiando exclusivamente nele, né? Então isso se resume, portanto, que a verdadeira fé implica em compreensão, aceitação e confiança. Então vamos lá? A fé implica em 3 aspectos: compreensão, aceitação e confiança. Que Deus em Cristo nos abençoe, que o Espírito de Deus continue falando de uma forma toda especial em nossos corações. Canal Rascunho DVD, ensinando para transformar vidas.